A paz do Senhor, irmão e irmã em Cristo Jesus. Peço que você fique livre das suas armaduras e que sente, ouça as palavras de Deus junto com a sua irmã, que nos lembra o Espírito Santo de Deus, as palavras de Deus. Irá nos guiar nessa meditação, nessa reflexão, e a vida correrá em meu corpo e em teu corpo, nos diz o Senhor nas suas palavras. Ouça a sua irmã, pegue um caderno, pegue uma caneta, anote os versículos e passe tempo com as palavras de Deus. Sua irmã vai louvar aqui o hino da harpa, que é o 442. Se você ainda não está com o caderno, nem com a caneta, vá pegar enquanto sua irmã louva. Isso é uma opção. A melhor opção é para o vídeo, pegue a harpa e também louve ao Senhor. Traga para sua consciência as palavras de Deus. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver. Naquele dia, então, eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! De novo, que a igreja de Jesus Cristo louve, que a igreja de Jesus Cristo traga para sua consciência. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Ele vai cumprir a promessa. E talvez não esteja agora na sua consciência. Está na sua consciência o que você deve fazer, o que você deve falar, o que você deve cuidar. Porque, pense comigo, você consegue trazer agora para a sua consciência tudo que está nas palavras de Deus? Todas as palavras você consegue pensar nela de uma vez só? Não, né? Então, eu não sei o que está na sua consciência agora, mas iniciar com este louvor foi o Espírito Santo, porque é Ele que está coordenando essa mensagem. É Ele que está produzindo em nós a vida, porque a nossa natureza humana, ela não produz em nós vida, mas o Espírito Santo de Deus, sim. Então, Ele quer que eu e você, no início da mensagem, antes de entrar aqui, Ele me trouxe esse louvor. Então, você que fala as palavras de Deus, você que traz a mensagem de Deus, que Jesus Cristo quer trazer para a igreja dele. Eu e você somos o corpo, né, onde habita o Espírito Santo, e estamos aqui em obediência, porque cremos nas palavras de Deus. Então, o Espírito Santo, levante a igreja de Cristo, aí onde você fala as palavras de Deus, dentro da sua casa, e comece a louvar e adorar ao Senhor em espírito e em verdade. A sua natureza humana, ela não adora ao Senhor em espírito e em verdade. Ela não te conduz a uma verdadeira adoração. E o Espírito Santo me traz agora, veja, ele está trazendo para mim, Jeremias 7, aonde o povo estava indo para a casa de Deus, fazendo toda a programação, mas o seu interior, o seu coração estava longe. A sua adoração era de boca, a sua adoração era um cumprimento. Como que a gente pode trazer uma clareza, um exemplo sobre esta palavra que o Espírito Santo traz agora? Então, era como uma obrigação. Eu vou para a igreja, porque se eu não for para a igreja, o que é que o pastor vai pensar, hein? Porque nunca mais eu fui para a igreja. Entendeu? Não é algo
algo que é verdadeiro, é de verdade. Eu vou adorá-lo porque eu reconheço tudo que ele tem feito por mim. Reconheço o seu amor. Reconheço que sem ele eu jamais poderia chegar. Reconheço que eu poderia estar agora em um lugar escuro. Que eu poderia estar agora perdida. Que eu poderia estar agora perdido. Que eu poderia estar envolvida nas ações da natureza humana. Mas hoje, guiada pelo Espírito Santo, tenho buscado renunciar a mim mesma e andar guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então aí você vai dar o seu culto, você vai dar o melhor, não da natureza humana, não do esforço humano, mas do Espírito Santo de Deus e de verdade e não de mentira, não para cumprir, não como uma obrigação, não para respaldar o que as pessoas vão pensar ou vão achar, porque cada pessoa, por exemplo, você pode estar ouvindo agora as palavras e já está acompanhando aquilo que o Espírito Santo tem ministrado e não ter controlado a sua mente, a sua natureza humana e ter criado percepções, ter criado pensamentos a respeito de minha pessoa, pela aparência, pelas vestes, porque tudo aqui no Restauração da Alma é Deus que está coordenando. Eu já tentei colocar outras coisas e ele não validou. Ele disse, eu quero de branco, tudo branco. Os lírios não estão aí por acaso. Se eu não me engano, eu não sei se era desenhos, né? Mas eu acredito que foi os desenhos, né? Na construção ali do templo, os desenhos de lírios, né? Vários desenhos de lírios lá no templo. Mas tudo aqui realmente é coordenado. Então ele queria ele disse para mim uma roupa branca. Eu tinha, se você acompanha, né, um jaleco anterior. E aí eu coloquei, né, com a blusa por dentro, porque ele era mais aberto. E esse aqui realmente mandei personalizar, porque ele me autorizou, ele disse como, com o nome Restauração da Alma e Lilian Marinho, que é o meu nome. Então aqui você pode ter criado percepções humanas, decodificações de mensagens humanas. Mas o que o Espírito Santo de Deus tem falado, tem trazido para você das palavras de Deus. Então, não tente decodificar os meus comportamentos, ou a minha veste, ou a minha fala, ou qualquer coisa que tenha a respeito de mim, por teorias, ou pela sua natureza humana. Mas que Deus, ele traga, ele testifique, que o seu Espírito Santo testifique em você aquilo que ele quer falar ao meu respeito, nos diz o Senhor, porque essa mensagem ele traz agora. E não é se justificando, é Deus falando. Então, o que o Espírito Santo dizia e falava sobre este louvor: breve no céu, Jesus há de aparecer. E você está lembrando que breve ele virá. Em gloriosa luz, todos o hão de ver. Naquele dia, então, eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor irei eu receber do seu eterno amor repouso e prazer. Disso meu bom Jesus tem me falado já, e da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. Que lindo, eu quero continuar, mas
Quando eu louvava, o Espírito Santo... Porque o Espírito Santo está falando comigo e com você através desse louvor. O que é que ele está falando? Ele está nos lembrando que breve ele virá. Então, o nosso adversário, que é contrário à salvação, ao plano de Deus para a nossa vida, que é bom, que é perfeito, que é agradável, quer tirar a nossa consciência o quê? Que breve Jesus virá. Quer tirar o foco da Igreja de Cristo de esperar por Jesus. Então tem distraído a mente de muitos. Mas Deus, Ele traz para nós agora o seu Espírito, para que eu e você venha lembrar que breve Ele virá. No lindo céu eu gozarei, de toda dor por Deus livre serei. Na vinda do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, donde virá. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei, de toda dor por Deus livre serei. Então, no mundo tereis aflições. E nós temos visto, né, como é difícil, porque mexe com a nossa natureza humana, mexe com as nossas emoções, mexe com o carinho, o amor que nós sentimos por pessoas, mas que muitas vezes essas pessoas se darão ao conselho do mal para irem contra mim e contra você. E pouco disso é falado na igreja. Então, os novos convertidos, por exemplo, essas pessoas experimentaram na sua vida uma vida. E me diz agora o Espírito Santo, uma vida vulnerável. Moisés, quando nasce, ele tem que experimentar ali um rio, dentro de um cesto. Ele não tem a sua mãe, o seu pai ali naquela passagem pelo rio, mas ele tem o seu Criador. Ele tem aquele que decidiu dar a ele a vida e enviar ele neste mundo. Então muitos convertidos estão ali, foram rejeitados em seus lares, foram abandonados, foram negligenciados e estão dentro da igreja falando numa linguagem para eu e você entender. Estão dentro da igreja cheios de necessidades básicas, fisiológicas, cheios de falta de amor, de carinho, de atenção, de um abraço. Pessoas que não tiveram acessos como eu e você teve. Pessoas que experimentaram a extrema pobreza. Não só a pobreza, não só a falta de comida para o nosso corpo físico. Pobreza de conhecimento, de como agir, do que fazer. E Jesus os acolhe. E Jesus os acolhe. Mas muitas vezes aí dentro, e eles esperam o quê? As expectativas por não conhecerem, né? Ouvem falar do amor de Deus por eles. E de repente entram em uma família e dentro desta família são rejeitados por alguns irmãos dentro da igreja. São abandonados. São por pessoas que estão dentro, estão no meio, mas são joio e não cabe a mim e a você decidir quem é joio e quem é trigo. Só para eu e você entender. Mas experimentam dores que experimentaram lá em seus lares dentro da igreja. Não era para isso acontecer. Então, às vezes, por não falarmos sobre que pessoas que estão no meio serão muitas vezes dadas ao conselho do mal, irão olhar diferente, irão se sentir superiores por causa do seu conhecimento, por não ter experimentado muitas vezes a vida, a sujeira,
o pecado que a natureza humana caída possa ter experimentado. Então isso acontece. Se você está me ouvindo, mas veja, o nosso foco, se você ouve aqui a sua irmã, a palavra que traz o Espírito Santo de Deus, vamos dar a glória para ele, porque da natureza humana, se dependêssemos dela, nada poderíamos fazer. É precioso o que está em mim e você, que está nos guiando nesse caminho, que está nos lembrando a palavra, que está nos ensinando a palavra. Não é uma glória para os homens. E o Espírito Santo traz agora novamente, né? Se você já ouve o restauração da alma, Maria vai descer sobre ti, falando numa linguagem para eu e você entender. O meu Espírito e o meu poder vai te envolver. Então, quem gerou o filho no ventre de Maria não foi obra da natureza humana, e é o Pai que me permite falar assim para uma compreensão em nossa mente. Não é você gerando. Esse filho que está sendo desenvolvido é uma obra do sacrifício de Jesus na cruz, do amor de Deus por mim e por você, que sabe da nossa incapacidade de fazer aquilo que é certo. Então essa operação, esse desenvolvimento, não venhamos nos orgulhar. Você pode saber a Bíblia toda e não saber como aplicar. Não ter a sabedoria que Jesus dá para aplicar na sua vida, no seu dia a dia. Porque meu casamento não é igual ao seu. Meus filhos não são iguais aos seus. E como nós vamos aplicar a palavra? Como vamos viver no ambiente a palavra? Só Jesus nos dá essa sabedoria, esse coração sábio. Porque foi isso que o nosso Pai nos lembra agora, o Espírito Santo, para você entender que é Ele que está trazendo a palavra que Deus deu para Salomão, um coração sábio. E Ezequiel fala disso também, que Ele nos dá um novo coração. Um novo coração. Então Deus é um Deus que dá um coração novo. E eu oro em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus por todos aqueles que estão ao teu redor, no ambiente, para que haja neles vida, para que Deus dê a ele um novo coração, um novo espírito, para que Deus dê a ele uma nova maneira de pensar, de raciocinar, para que Deus nos quebrante os seus corações, como tem quebrantado o meu e o seu, porque o nosso coração está na mão do oleiro, o nosso coração está na mão do oleiro. E só Deus pode dar esse novo coração àqueles que você ama, àqueles que muitas vezes têm se levantado numa mente de uma natureza humana para ser contrário às palavras de Deus, à vontade de Deus, aquilo que é bom, porque desconhece a verdade. Então a nossa oração é para que estes tenham um encontro com a verdade, tenham um encontro com Jesus, porque só assim eles poderão experimentar uma nova vida, uma nova maneira de pensar, irão morrer para si, irão aderir à obra que o Pai entregou nas mãos de Jesus. Oh, aleluia, eu vejo em nome de Jesus saulos convertidos. Saulos que não serão guiados mais por uma natureza humana, mas guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então esta é a oração, porque se nós não orarmos assim, por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos odeiam, por aqueles que nos se levantam contra nós, não que seja fácil orar assim, porque mexe conosco. Como é que eu só faço bem? Como é que eu só falo bem? E essa pessoa está veementemente tentando fazer o mal, tentando defamar, tentando fazer obras ruins contra a minha vida. E aí, minha irmã fala assim, né? Buga a nossa mente. E aí a nossa natureza humana quer agir. E aí o Espírito nos aconselha. Sai do ambiente. Passa um tempo reservado fora do ambiente. Querem te matar porque Deus revela. Deus revela os pensamentos das pessoas para nós, porque Ele está em nós.
E nós que temos o seu Espírito habitando em nós, nós entraremos na palavra que nós iremos ler, que é em Romanos 8. Se você já quer saber que palavra nós iremos entrar, e aquilo que o Espírito Santo já está trazendo agora para nós. Tenha paciência com as suas irmãs, tire as armaduras. Estamos lendo junto as palavras, é como estava vindo lá no Pentecostes, eles estavam louvando, eles estavam adorando, eles estavam lendo a palavra. Eu posso ser uma humana como você, mas o que nós estamos realizando aqui é passando o tempo, é esperando Jesus, lendo as suas palavras, adorando, reconhecendo que se Ele não nos ajudar, nós não chegamos. Nós não chegamos. E Deus, Ele tem nos levado... E Deus, Ele tem nos orientado com as suas palavras, porque grande é o amor dEle para conosco. Então nós olhamos para nós e diz: a minha natureza humana jamais poderia colaborar com essa obra. Obrigada, Pai, pelo Teu Espírito. E Espírito Santo, nos ajuda a avançarmos. Nos ajuda a avançarmos. Nós falamos no vídeo anterior sobre Provérbios 4, onde Deus fala que haverá saúde em nosso corpo se as suas palavras estiverem guardadas, os seus ensinamentos, as suas orientações em nosso íntimo. Então, se você guarda uma carga emocional que você não liberou por falta de perdão, por reviver dentro de você essas memórias, por reviver dentro de você aquilo que as pessoas fizeram com você e não libera perdão, não deixa Deus tocar, não deixa Deus curar, não deixa Deus restaurar. E aí essa carga todinha guardada em seu cérebro, Deus me permite falar assim, guardada lá em seu cérebro, no seu coração. Então os mecanismos que há dentro do seu cérebro de defesa, para que essa carga não venha para sua consciência, para que você não tome consciência, é convertida em sintomas físicos, porque é uma maneira do cérebro aliviar a dor que precisa ser posta para fora, mas de que alguma forma foi guardada, de alguma forma foi arquivada, e que Deus, Ele quer fazer liberar, porque Ele sabe o quanto afeta o seu corpo. Então, quando a gente decide liberar essas emoções que estão guardadas, reprimidas, com perdão, que é uma das formas de você liberar, é perdoar, é começar a se levantar com as estratégias do Espírito Santo, porque eu me lembro de uma situação em que eu vivi, e que grande foi a dor, que atingiu o meu coração, foi muito difícil, e eu orava, e eu dizia: meu Pai, não deixa contaminar o meu coração essa dor. O que eu faço? Sabe qual foi a estratégia que o pai usou na época? Eu ajudar a pessoa que me fez mal. Levar no médico. Dar algo que o Senhor pediu para eu dar. Cicatrizou logo? Não, porque foi muito ruim. Mas ali Ele me deu estratégias para que não guardasse dentro de mim aquilo a qual fizeram. Guardasse o quê? As emoções que envolveu aquele momento. É essa linguagem. É essa linguagem. As emoções que envolveram aquele momento. Eu não fingi que estava tudo bem. Eu fui para os pés do Pai e eu passei 3 dias chorando. E dizendo para Ele: eu não sei orar nesta situação. Que oração é essa? Pai, a minha natureza humana não sabe orar. Porque se a minha natureza humana fosse orar, ela ia pedir para tu descer fogo do céu. Ela ia pedir para tu tirar essa pessoa da terra. Então ela iria morrer. Ela iria direto para o inferno. E mais ali o Espírito Santo de Deus, vamos dar a glória para Ele, me fez fazer uma oração. Porque é o que diz a palavra. Alinhada com a vontade de Deus. Essa pessoa ela só pode agir diferente se ela tiver um encontro com Jesus Cristo. Essa casa só pode habitar o Espírito Santo de Deus e conhecer se tiver entregue a vida para Jesus Cristo. Então o mundo não conhece o Espírito Santo. O mundo conhece as leis dele, os avanços dele, a cultura dele, aquilo que eles acreditam e pensam. Eles não conhecem a lei de Deus. Eles não conhecem, eles não obedecem, eles não seguem. Eles zombam.
nos diz o Espírito Santo de Deus. Então, levanta a igreja. Levanta-se em louvor, em humilhação. A sua natureza humana, ele ali no Pentecoste, né? Louvando, lendo a palavra e aguardando que do céu eles fossem revestidos de poder. Então eles estavam, breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. E lendo a palavra e aprendendo um com os outros, né? E aprendendo juntos, sem competição. Eu sei mais do que você. Eu, da minha natureza humana, quem sabe é o Espírito Santo de Deus. Eu e você pode achar que sabe. Mas se ele não nos revelar, se ele não nos explicar, então é ele que está trazendo agora as palavras do nosso Pai, porque Deus, ele é o nosso Pai. Então vamos ler a palavra de Deus e saiba de uma coisa. Antes de eu entrar aqui, o Espírito Santo trouxe uma palavra. Quando nós começarmos a falar a verdade, vamos perder seguidores. A multidão vai sair. Veja, lá em João 6, do verso 66, fala assim: por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram. Porque é fácil, irmãos, as pessoas quererem ficar com você para ser curado, querem os serviços, querem o que a sua vida carrega. Não vamos esquecer disso, porque quando ele nos olhou, ninguém nos olhava. As pessoas olham para você por causa dos dons do Espírito, que não é seu. É do Espírito, a palavra diz. Olha você por causa da presença, do favor. Então aí a gente pega, porque agora as pessoas estão atraídas por nós e passamos a adorar os seus deuses quando quem olhou para nós, ninguém olhava, ninguém gostava de você, ninguém sabia que você existia. E agora aquele que te amou, o amado, passa a ficar em segundo lugar. E aquelas pessoas antes que te rejeitavam, você passa a amá-las e a seguir os seus deuses. É assim que fala o Espírito Santo. Então, por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram. É fácil ficar com a multidão quando se não fala a verdade. Quando se é parcial. Não que você vai ferir, você vai falar. Vai falar a verdade. E as pessoas vão decidir ficar, sair, obedecer, praticar. E se elas se voltarem contra você, é decisões que elas estão tomando. Jesus falou a verdade. E muitos não queriam ouvir, muitos foram contrários, tramaram contra a sua vida. Vai fazer parte do processo. O Senhor, quando me falou para falar as suas palavras, ele não disse assim, não, ele falou da perseguição, ele falou da dor, ele falou do poço, de situações que eu seria colocada em que humanamente eu não poderia sair sozinha. Mas que ele está comigo para me livrar. Foi o que ele disse para Jeremias. Livrar das mãos daqueles que querem prejudicar, que querem realizar obras más, que se dão para o conselho do mal. E ele tem me guiado nesse caminho, e isso às vezes é um conflito para nossa mente, porque mexe com as emoções, com o carinho que você sente por alguém, com aquela afeição que você tem por alguém. Mexe. Então, quer a cura, quer o pão, quer aquilo que você carrega. Mas você vê que quando a verdade é falada, aqueles que não querem praticar, saem, deixa de seguir. Não querem ouvir. Mas o próprio Deus disse para Ezequiel, eles não vão te ouvir, porque eles não querem me ouvir. Então, as palavras que o Espírito Santo traz agora é de Deus. Então, quando você não quer ouvir, não é que não quer ouvir Lília. Ele já disse, filha, não leva para o lado pessoal. Não querem ouvir a mim. Alguém que os ama, que quer o bem deles. Mas eles continuam com a mente teimosa, com o coração duro, ou seja, não são flexíveis para deixarem ser moldados, para deixar que haja uma plasticidade.
Para deixar que haja uma cirurgia para a gente entender essa palavra. No seu interior. E aí a sua mente seja renovada. E aí o seu interior, toda a sua aprendizagem, ela nasça de novo. De uma vida que você não conhece. Não é esse corpo que vai nascer de novo. Não voltamos para o ventre da nossa mamãe. Não é isso que diz a palavra. Esse corpo ele vai continuar envelhecendo, mesmo que eu e você faça coisas nele para tardar esse envelhecimento. Ele vai morrer. Está na palavra de Romanos, a qual nós iremos ler Romanos 8. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Então esse novo nascimento é numa tradução, numa linguagem para eu e você entender, porque me permite, e o Espírito Santo fala, uma nova maneira de pensar, de raciocinar, de agir, de se comportar, de tomar decisões, de fazer planejamento. Uma nova maneira de viver. Uma vida que você não conheceu. Você conheceu uma vida que seus pais lhe deu. Você conheceu uma vida que a cultura deu. Você conheceu uma vida que os amigos falam. Você conheceu uma vida. Você conheceu uma maneira de viver, de pensar, de agir diante das situações. Você pode ter sido ensinado. Precisa de dinheiro, é um exemplo, roube. Tá passando por dificuldade, minta. Você pode ter conhecido uma forma de viver, de como chegar a um cargo, a um título, a algo que a natureza humana deseja, por formas ilícitas, prejudicando pessoas. Isso é uma forma de viver. Esse psicológico, essa mente, ela foi moldada numa linguagem para eu e você entender. Então, por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. A natureza humana não fala daquilo que é eterno, fala daquilo que é momentâneo, fala dos desejos da carne, da vontade da carne, em busca das necessidades da carne, para atender os gritos que há na carne, na natureza, as faltas. Então, o Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E a natureza humana, o que é que a natureza humana nos dá? Morte, diz as palavras de Deus. Então, a natureza humana, quando ela é o Senhor da nossa vida, ela dá morte. Mas quando Jesus é o nosso Senhor, irmãos, é o Senhor de tudo. Tô avançando mentalmente como você e orando para com Ele, para que Ele seja o que seria na natureza humana. Você tem muito dinheiro, é um exemplo. Então, você só faz o que você quer com esse dinheiro. Quando Jesus passa a ser o Senhor das suas finanças, você é guiado pelaquilo que o Espírito Santo revela, da vontade de Deus. Então, Deus passa a ser o Senhor de tudo na sua vida. Então, você vai começar a fazer coisas que você nem imagina, com este dinheiro que você nunca fez. Então, na natureza humana, você pode ter gastado só com si, só para si. Ou feito aquilo que você conhece, não é? Mas quando você deixa que o Espírito Santo, que Jesus seja o Senhor das suas finanças, que o Espírito Santo revele o que o Pai quer que você faça, tem coisas que vai ser difícil. Você pode estar programado com esse dinheiro para fazer alguma coisa e o Espírito Santo dizer para você: dê de oferta. O que você vai fazer? Mas a sua natureza humana vai gritar: oxi, olha, se tu der esse dinheiro todo, vai faltar isso, tu vai deixar de fazer isso. Mas se você confiar naquilo que Deus está te pedindo, você vai alcançar de Deus coisas imagináveis. Nós, irmãos, estamos o tempo todo
evoluindo na fé. Então, um exemplo disso, eu tive uma situação difícil no meu casamento e eu tive que confiar em Deus. Então, agora você pode estar uma situação difícil nas finanças. E aí a sua fé está sendo desenvolvida. Ou você vai andar pelo que a conta está dizendo, ou você vai andar pela palavra, pelo que Deus está dizendo a respeito de você, que vai cuidar de você, que vai enviar o que você precisa, que vai cuidar das tuas necessidades. E que ele pode sim realizar desejos. O que seria a necessidade? Por exemplo, eu sou igual a você, irmão. Se eu pudesse agora, eu ia lá no shopping agora e eu comprava um monte de roupa. Mas eu tenho roupa que está atendendo hoje às minhas necessidades de vestir, de andar vestida? Tenho. Mas eu também tenho desejos de comprar roupas. Você está entendendo? E isso não é problema. Mas viver para isso, sim. Viver para satisfazer o tempo todo eu estar no shopping, o tempo todo comprando, o tempo todo só pensando em mim. Mas você pode aderir novos hábitos. Vamos dizer, você vai no shopping agora e compra 5 saias. E tem não sei quantas mil dentro do seu guarda-roupa. Boas. Porque Deus dá o que é bom. E a gente precisa aprender isso. Aprender a dar, porque o nosso Pai dá, mesmo sem merecer, e reprogramar essa mente que fica pensando, só vou dar se merecer. Algo que o Espírito Santo falou pra mim, ele me lembra agora, o filho pródigo, qual foi o start na mente dele? Será que seu filho pode lembrar de coisas boas que você deu pra ele? Será que seu esposo pode lembrar de coisas boas que você deu pra ele? Ou só dá quando merece? Então você não reprogramou a sua mente para dar sem merecer. E um dia, a quem você deu e foi ingrato vai reconhecer. Poxa, vive, me dá amor, me dá carinho. E naquele tempo que eu nem merecia. Me servia, colocava um prato na mesa, colocava minha comida. E eu nem merecia. Então o filho pródigo, ele lembra do que ele tem na casa do seu pai. E o que ele tem na casa do seu pai é bom. Então o rei lembra o que Vasti fez. Desobediência. Vasti só fazia o que ela queria. Então será que as pessoas que estão com você podem lembrar de coisas boas que você tem feito? Porque eu ouvi de uma pessoa algo assim. Amar é amar incondicionalmente. Que Deus nos amou incondicionalmente. Agora Deus concordar com o meu comportamento e o seu é outra coisa. Então você ama o seu filho, você ama o seu marido. Você não, e o amar não vai concordar com o que eles estão fazendo. Se é contrário às palavras de Deus. Porque aquele que ama corrige. Então, mas quando você corrige alguém, essas pessoas podem criar na sua mente que você não gosta dela. Como eu já ouvi a minha filha. E eu perguntei pra ela, mano, por que tu reclama comigo? E existem pessoas que só dão o que ela quer. Então ela acredita que aquelas pessoas que não reclamam, que faz tudo o que ela quer, que mamãe diz que não pode, mas que faz escondido e dá aos meus filhos, ela acredita que aquilo ali é amor. Porque ela só tem 8 anos. Então ela não tem essa mentalidade que eu e você tem hoje. Que quem ama de verdade fala a verdade. Porque sabe que você muitas vezes está num caminho mentiroso, um caminho de engano, que vai trazer dor e sofrimento. Mas muitas vezes somos taxados como chatos. Como que não gosta da pessoa porque tá falando a verdade. Porque na mente dessas pessoas, aquelas que não corrigem são as que amam. Mas eu e você não somos responsáveis pelo que as pessoas criam ou fazem na sua mente. E esse é um controle que é deles. É Caim que tem que controlar os pensamentos, o plano, a obra que quer realizar na vida de Abel. Porque não concorda, porque gerou inveja, porque Deus ama Abel e aceitou a sua oferta. Mas aceitou primeiro Abel, o ofertante. Porque você vê o que Caim tem dentro da mente dele. Gera maldade, gera violência, gera inveja. Obras da natureza humana. Não obras do Espírito Santo de Deus, que é o que nós iremos falar. Então, para encerrar essa palavra que a gente está falando, né? Que é João 6, 66, 67.
Aí ele fala, né, Simão Pedro, quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Jesus disse, fui eu que escolhi todos vocês, os 12. No entanto, um de vocês é um diabo. Foi eu que escolhi todos vocês, os 12. No entanto, um de vocês é um diabo. Se nós olharmos essa palavra, aqueles que nos perseguem, enfim, estão cumprindo uma palavra. Entende? Eles estão cumprindo uma palavra porque o que Deus falou vai acontecer. Ele nos anuncia o que vai acontecer. Para que eu e você não se sinta ofendido. Mas Jesus diz, esses que irão pensar que estão prestando um culto para Deus, querendo matar vocês, ou seja, eliminar vocês, prejudicar vocês, não conhecem a mim e ao Pai. Foi o que Jesus, o nosso irmão, falou. Tá? Então vamos entrar em Romanos 8, que é a palavra que o Senhor ministrou. E todas essas outras que o Espírito Santo ele está trazendo agora. Porque ele é livre. Não é Lilian que tem que falar. É o Espírito Santo. Então o Espírito Santo traz agora, né? Quando a gente falava de Provérbios 4 sobre se há no seu íntimo as palavras de Deus, vai haver saúde no seu corpo. Então se há outra coisa guardada, como uma represa, porque você não quer liberar, não quer deixar Deus trabalhar, porque você não se tornou uma pessoa flexível, onde você reconhece, eu não sei de nada. Irmãos, a gente não é nada. Se a gente não se mergulhar nos pés de Jesus e dizer, eu preciso de ti, me cura, restaura-me. E agora o que haver no seu interior? As palavras de Deus. Então, haverá saúde no seu corpo. Então, estamos sendo afetados, sim, no nosso corpo, por causa dos problemas emocionais, sim, que estão sendo convertidos em sintomas físicos. Por quê? É uma forma, Deus ele é tão lindo conosco, como ele sabe que esse mundo ele tem aflições, que existem conflitos internos que você na infância, na adolescência, com a vida a qual você foi exposto, ou o ambiente, que você não pôde lidar, que foi guardado para que você não entre em loucura, para que não haja, numa linguagem para eu e você entender, para que não haja um curto-circuito dentro de você. Eu costumo dizer, e o Espírito Santo me... Então, só para finalizar, para eu não esquecer, né, o que o Espírito Santo está falando. Então, essa carga toda emocional, quando ela tá muito, né, grande, aí é uma forma do organismo, do sistema, ele ir pro corpo para ter um alívio dessa tensão que tá no seu interior. Porque senão podia dar um curto-circuito. Então, quando Jesus fala do homem prudente, que edificou a sua casa na rocha, se você não entendeu, se nós somos a morada, a habitação do Espírito Santo de Deus, o que uma casa tem? Móveis, paredes, estrutura, fios, eletricidade, encanação, água correndo, enfim, toda uma estrutura. E não é diferente no seu cérebro. Aqui falando agora está, por exemplo, tem um conhecimento das palavras de Deus que estão guardadas em mim, e aí o Espírito Santo está trazendo para a consciência. Então o cérebro está gastando energia em movimentação para fazer toda essa articulação aqui, articulação que eu falo no sentido assim, isso aqui está sendo trabalhado internamente. É uma linguagem para eu e você entender. Não é se necessário falar cientificamente, porque a nossa fala deve ser para que todos entendam. Se aquele que acha que tem um conhecimento enfim, e quer falar somente de uma forma para pessoas que dizem assim, não, eu sei, e você, né? Enfim. E aqueles que não têm acesso ao conhecimento não conseguem entender. Jesus falava de uma forma que nós pudéssemos entender, né? Isso, então,
Para que não haja esse curto-circuito. Deixa eu pegar aqui uma folha. Para que não haja... deixa eu fazer aqui mesmo. Dentro de nós. Eu digo que dentro de nós é como se fosse um monte, irmãos, de estrelinhas. Você não acha, não? Porque o homem deu o nome para essa célula, né, de neurônios, mas eu podia dar o nome de estrela. Porque foi o homem que catalogou o sistema. Dentro de você, pense no céu, o céu cheio de estrelinha de noite. Aí você pensa assim, dentro do seu cérebro, é como os neurônios parecem uma estrelinha. Deixa eu pegar aqui uma foto de neurônios. Parece uma estrelinha, não sei se você já atentou para isso. É como, se você pegar o telescópio, né, eu acho que é isso que vê as estrelas para você ver. E se você pegar e analisar internamente dentro do homem, da minha natureza e da sua, é como se fosse um céu estrelado dentro de você, aonde essas células, falar numa linguagem pra gente entender, elas estão totalmente se comunicando. O cérebro está totalmente se comunicando com o corpo e o corpo se comunicando com o cérebro. Tanto é que se nós não tivermos cuidado, sofrermos um acidente ou termos alguma lesão em nosso cérebro, isso pode atrapalhar os seus movimentos, a linguagem, porque agora o Espírito Santo ele está utilizando todas os utensílios do templo, está usando memórias, está usando tudo que tem dentro dele, né, dos processos de aprendizagem. Então, neurônios. Deixa eu te mostrar aqui uma imagem, se você nunca... Gente, não parece uma estrelinha? Deixa eu ver aqui. Eu queria abrir as imagens dentro de você. Essa comunicação. Veja, dentro de você. Parece um monte de estrelinhas, né? Que estão ali se comunicando, se interligando. Esse sistema. E o cérebro, ele é físico. Não é isso? E a mente, ela vai se conectar com todas com todos os processos mentais, enfim. Romanos 8. A palavra de Deus, nós iremos ler Romanos 8, capítulo 8, do 1 até o 17, tá certo? Pausadamente. Lá no verso 9, fala assim: vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer, então o corpo vai morrer. Entende? Embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Então, calma. Quando a gente leu, né? E aí você já nem lembra de tudo que a gente leu aqui agora. Veja. Mas, se Cristo vive em vocês. No vídeo anterior, se você não ouviu, seria muito bom que você ouvisse as palavras que o Espírito Santo ele ministrou em meu interior. Então, a palavra de Deus está dizendo: se Cristo vive em vocês. Como é que a gente leu, deixa eu abrir aqui, lá em João 14. Como é que Jesus ele vem viver dentro de mim e de você? A palavra de Deus revela. Em João 14, verso 23, Jesus respondeu: se alguém me ama aqui é incondicionalmente a tradução da palavra, guardará a minha palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Olha a recompensa de você guardar as palavras de Deus, de você guardar a mensagem de Jesus.
o Pai o amará. E viremos ele e o Pai para ele e faremos nele morada. Então, como é que Jesus e o Pai vai morar em mim e você? Se eu e você guardar as suas palavras. Se eu e você. Vamos ver aqui a tradução que está me pedindo o Espírito Santo. Tenha paciência. Guardar as minhas palavras. Vamos só ver aqui a tradução. Aleluia. Glória a Deus. Quero que os meus filhos saibam que eu sou amado por ti e que através de mim eles conheçam o teu cuidado. Aquela mulher quando entra, né, e fecha a porta e os filhos veem o milagre de tão pouco que ela tinha. E eles estão ali, né, prestes a acontecer ali um mal, né, a serem levados. Os filhos dela presenciam aquilo que Deus pode fazer. Então ali há uma aprendizagem para os filhos. Muitos de nós fomos expostos a aprendizagens ruins. E muitas vezes nós escondemos, né, a nudez dos nossos pais. Eu tenho 2 ensinamentos. Uma mãe que nunca teve uma segurança assim, né? Se pudesse traduzir numa linguagem financeira. E um pai que sempre teve, porque ele sempre foi militar. Então ele tinha dinheiro certo na conta. Mas hoje ele realmente tem muitos adoecimentos, vive sobre remédio. Então ele levou uma vida onde a natureza humana sempre o governou. E ele ainda não entregou a vida para Cristo, mas nós estamos em orações. Irá se cumprir na vida dele. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio porque eu estou orando por ele, pela vida dele, pelo ser humano, que é aquele a qual Deus usou para dar esse corpo físico, né? Mas que hoje eu tenho um entendimento, e embora nós tenhamos um bom relacionamento, de que Deus é o meu pai. Porque antes que o meu pai humano, que é físico, né? Que é aquilo que a gente consegue ver, que é onde esse corpo ganhou uma forma, foi tirada uma parte unida ali, ele e a minha mãe. Deus primeiro me quis. Deus que me projetou. Então eu sou obra dele. Ele é o verdadeiro pai, Senhor da minha vida. Até entender isso quando eu era adolescente, eu não entendia, mas hoje eu entendo. Porque nós, ele foi usado, né, dessa forma que foi dado no ventre da minha mãe. Então, como a gente tem uma relação, há um carinho, há uma afetividade, não é isso? Mas nós precisamos transitar. Você não existe porque uma pessoa humana quis você. E aí, se uma pessoa humana não te quis, se uma pessoa humana te abandonou, aquele que pensou em você, te deu um corpo físico para você, ele não desistiu de você. Ele deu a vida do filho para salvar a tua alma. E tu irás se encontrar com ele. Então, de verdade, quem é o nosso pai? É Deus. Nós só existimos porque ele quis. E aí, como nós temos uma mentalidade humana, a qual nós somos muito envolvidos pelo físico, pelo tangível, a gente às vezes, muitas vezes, coloca aquilo que é físico como Senhor e não aquilo que é espiritual. As palavras de Deus revelam: eu sou o teu pai. Eu, o Senhor, sou o teu pai, te diz o Senhor. E, se você não evoluiu ainda, passe tempo com as palavras de Deus que fala sobre a paternidade. Sobre Salmo 139, fala muito comigo e com você. Então você existe porque Deus quis. Ele não te abandonou. Mesmo você e eu passando por um caminho vulnerável, mesmo eu e você vindo a esse mundo onde tem aflições, mesmo eu e você tendo aprendizagens ruins, ele não desistiu da família que ele mesmo decidiu entregar a Cristo. Cristo deu a vida por mim, por você. Ele é o nosso irmão. É por isso que quando eu chegar no céu, eu não tenho marido, eu tenho família. Eu tenho irmãos, porque fomos projetados, pensados para ser irmãos de Jesus.
E essa imagem distorcida que o pecado nos levou, agora Cristo está nos levando a voltarmos para esta imagem. A imagem a qual? A imagem do Filho. Estamos nesse caminho. Então, o meu pai sempre teve. E eu já vi minha mãe passar por muitas situações difíceis, eu e ela, e a minha irmã. E hoje o meu pai, ele está adoecido. E a minha mãe tem vida. Mas qual é a vida que minha mãe sempre teve? Uma vida de perfeição, uma vida guiada pelo Espírito. Uma vida que já sofreu dores dos próprios irmãos dentro da casa do Pai. Mas, por ela estar com óleo em Jesus, mesmo ela reconhecendo, eu sou imperfeita, mas eu não vou deixar dele. Não deixei de ser escolhida, porque eu errei, porque eu tomei uma decisão errada, porque fui enganada na minha mente, enganada pelas necessidades fisiológicas. Não, eu não vou desistir porque eu preciso dele e eu quero o céu. Aí hoje ela tem, uma estabilidade financeira assim, pra você ver, Deus a dirigiu para esse caminho. Ela fez o magistério, ela fez assim uma pós-graduação que Deus pediu. Ela estudou em casa, não foi em cursinho, tendo hotelzinho, cuidando de crianças, indo pra igreja, sempre tem um relacionamento, sempre vi elas altas madrugadas, sempre vi ela louvando, chorando, e eu não entendia porque andava numa mentalidade, não é que precisava ser convertida, mas o próprio Deus teve um encontro comigo, o próprio Jesus. Então, quem garantiu a saúde mental dela? Jesus. Então, ela estudou para concurso, então há um esforço novo. Deus é que dirige. Você pode estar indo fazer tudo que todo mundo está querendo que faça, porque está vendo que na vida de todo mundo está dando certo. Então, ela estudou para cursinho, para o concurso de professora, que hoje ela é concursada, em casa. Em casa mesmo, com livros. E ela até passou, mas ela não foi chamada na primeira leva. Passou 5 anos para ser chamada, mas foi, glória a Deus, trabalha, tem o dinheirinho dela, tá finalizando a habilitação. Eu oro tanto, porque eu vi minha mãe passar por muitas aflições, mas ela me ensinou, filha, o caminho é Jesus, e vi o meu pai viver uma vida de prazer, e não ter a alegria que minha mãe, ela vive. Então, os dois, mesmo que os dois não tenham sido perfeitos, eles me ensinaram. Meu pai diz na vida dele, filha, não siga esse caminho. E eu já ouvi isso da boca dele. Quando um dia ele falou pro meu marido, essa vida não é boa. E meu marido não quis dar atenção. E meu pai falava com lágrimas nos olhos, por algumas situações que ele estava vendo. Então, falava pro meu esposo. E eu olho pra minha mãe e digo, o segredo da vida dela é Jesus. Eu não posso desistir de Jesus. Eu não posso. Então, você vê aí, Jesus é a vida. Então, se para Jesus ele viver em nós temos que guardar as suas palavras e obedecer, praticar, ser orientados. É o que diz Romanos 8. No verso 15 desse capítulo de João 14, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai. Irmãos, o Espírito Santo me diz agora, então, guardarão o quê? Os meus mandamentos. Então, você pode estar guardando teorias que homens criaram. Homens estudou esse corpo, tiveram um conhecimento sobre esse corpo, e aí criou uma teoria, não é? E você pode estar guardando isso dentro de você. Não que Deus não possa usar essa ferramenta, se Ele te enviou, se Ele te mandou por esse caminho. Mas o que Jesus está dizendo, o que vocês têm que guardar, o que vocês têm que praticar, é as minhas palavras. Porque isso não mudou, diz o Senhor. Não mudou. O homem pode ter avançado pela graça de Deus sobre o conhecimento do corpo humano. Eu vou para o médico, eu uso as suas habilidades. Eu uso o que ele tem de conhecimento do corpo pela graça, mesmo que alguns não reconheçam, porque eu conheço vários irmãos que são médicos, que estão na área da neurociência, ou que estão na área da psicologia ou da psicanálise, mas que falam as palavras, não substituiu dentro deles quem de verdade deve ser seguido e orientado. Mas a terra precisa de um diploma para validar você.
Então você não pode simplesmente dizer, se Deus quer que você, eu vou entrar na área da psicologia. Não tem como, a Terra precisa que você tenha um diploma. Existem regras aqui na Terra. Deus não tem problema com isso. É eu e você que devemos estar atentos para não substituir as suas palavras, achando que aquilo que é atual passou a ser a verdade e a palavra passou a ser retrógrado, não sei se é essa a palavra. Passou algo que a gente deve escantear, não, irmãos. Você pode até ir estudar algo, porque Deus te enviou lá. Mas o estudo diário deve ser a palavra. Porque é isso, para aqueles que creem, que diz Salmo 1, medita dia e noite nas minhas palavras. Medita dia e noite nas minhas palavras. Nos lembra o Espírito Santo e nos diz o Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja. Qual é a finalidade do Espírito Santo, do Consolador, que o Pai vai dar? É para fim de que esteja com vocês para sempre. Por que, irmão, tem que ser para sempre? Enquanto a gente está aqui nesse mundo. Porque a natureza humana não vai cooperar com Deus. Não vai. Ela não vai cooperar para essa nova mentalidade. Não, ela não vai cooperar. Essa mentalidade quem está gerando é o Espírito de sermos guiados por uma vida que antes desconhecíamos. Que antes não praticávamos. É o Espírito da verdade. Que o mundo não pode receber. Porque não vê, nem o conhece. Não conhece o Espírito da verdade. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês. Diz as palavras. Então, voltando para Romanos 8, a palavra está dizendo, mas se Cristo vive em vocês. E como é que Cristo vai viver na gente? E não só Cristo, vem ele, vem o Pai vai nos amar se nós guardarmos e obedecermos as suas palavras. Então, você pode ter tido uma aprendizagem do seu pai, da sua mãe, de várias formas podemos ter tido aprendizagem. E você está guardando isso. Libere em nome de Jesus. Guarde as palavras de Deus. Obedeça o que Deus fala, porque o que Ele quer para mim e para você é bom, é perfeito e é agradável. Irmãos, Deus não queria que Nabucodonosor pensasse só em si e não olhassem para o seu povo. E Deus fez ali uma intervenção na vida de Nabucodonosor, que estava pegando uma linguagem para eu e você entender, pegando todas as suas conquistas, tudo aquilo que Deus estava entregando nas suas mãos e pensando só em si. E nem aí para os necessitados, para os órfãos, para os estrangeiros. É o que Daniel exorta, é o que Daniel fala para Nabucodonosor. Quando Deus revela através da vida de Daniel, não é? Da interpretação sobre o sonho que o próprio Deus deu ali a Nabucodonosor. Então, vamos continuar. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Então, vamos iniciar do verso 1, para a gente finalizar. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida, por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou. Então, essa união com Cristo, a palavra diz, já não existe nenhuma condenação por causa dessa união. E essa união livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pode fazer, porque a natureza humana era fraca. Então, a natureza humana
é fraca. Então, Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado, com o poder do pecado sobre nós. E aí, quando Deus revela, né, o seu plano ali na gestação de Jesus, o poder do Altíssimo te envolverá. Então, existe um poder de Deus que está nos ajudando nesse desenvolvimento. Existe uma proteção de Deus. Para quê? Para esses filhos que estão sendo gerados. Para esses filhos que estão sendo gerados pela obra do Espírito Santo de Deus. Então, você vê que há aí toda uma proteção, toda uma equipe ajudando eu e você. E não vamos menosprezar isso só porque não é físico, você não está vendo, mas você sabe. Quando o Espírito Santo fala dentro de nós, eu entendo às vezes da fala, né, das minhas irmãs, da vontade de sair correndo, pulando, porque é poderoso. Quem está em nós fala, dirige, guia e quer o nosso bem. É o Espírito Santo de Deus. Então, Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós. Por que Deus fez isso? Para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente, não é parcialmente, né? Cumpridas por nós. Que vivemos, qual é a nossa vida? De acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a mente controlada por essa natureza. Vamos frisar essa parte para não se perder dentro de você. Então, as pessoas que vivem, que têm uma vida, um modo de viver, controlados pela natureza humana, pela satisfação pessoal, individual, pela vontade, os desejos que são gerados pela nossa natureza humana, vivem essa vida, uma vida para si, uma vida egoísta. Podendo dizer dessa forma também, para a gente ter clareza em nossa mente. Vivem de acordo com a natureza humana, têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Tem a mente controlada pelos impulsos dessa natureza. Tem a mente controlada pela carga que essa natureza traz de impulsos. E a gente pode transferir que o Espírito Santo me traz agora por pulsões. Então você pode ter instintos, os seus instintos são necessidades básicas, fisiológicas, você precisa comer. E a pulsão seria quando você come compulsivamente. É quando você tem uma vida de pulsões regradas pelo prazer, em satisfazer a si mesmo. Você não se nega nada, não se nega a si, não se nega nada. O dinheiro é só para você, a saúde é para você, o conhecimento é só para você. Não há um transbordar daquilo que você tem para compartilhar uns com os outros. Você retém para si. Você vive para si, você não se nega nada, uma vida de prazer, de pulsões. Vamos melhorar, né? Falar com mais clareza. Uma vida de dopamina, uma vida onde você satisfaz químicas para você mesmo. Porque, exemplo, quando você vai cometer uma traição, quando fala de homem e mulher, né? De homem e mulher, você tá ali satisfazendo o seu corpo. A química que aquele relacionamento traz, o prazer que aquilo traz pro corpo, pro físico, pro cérebro, que são ativados ali o organismo do prazer de uma forma errada, de uma forma fora de um relacionamento puro, você e sua esposa, seu esposo e você. Então ali você está satisfazendo o prazer de uma carne, o prazer
que é gerado para o seu cérebro, falando dessa maneira. Então, você ali naquele momento aceita aquele relacionamento errado, ilícito, por um corpo. Você tá tendo prazer porque olhou e aquele corpo é bonito e ali você, não é? Estimula, gera imoralidade dentro de si e busca ali satisfazer um prazer do corpo. Algo passageiro, que depois que o gozo acabou, aí vem a culpa, aí você vai danificando o seu sistema cerebral, porque o pecado não faz bem, o pecado é morte. Então, se é o pecado que está dentro, arquivado, guardado em memórias no seu cérebro, o que vai acontecer com o seu corpo? Morte. Você entende que o que tem que ser arquivado e guardado no seu íntimo é as palavras de Deus? Então, por isso a importância de falarmos, de pormos para fora o pecado, de confessarmos. De você confessar para sua esposa e do seu esposo confessar para você. De você falar sobre o que você fez para quem o Espírito Santo vai te dirigir. Então há um alívio no seu cérebro. Eu não sei se você está experimentando algo que o próprio sistema que guardou, mas que hoje está trazendo para sua consciência. Para que você fale sobre isso. Sobre esse pecado, sobre essas práticas. Como que a gente alivia essa carga emocional que vem junto com o pecado? Falando, pondo para fora. Então, se tá vindo para sua consciência algo, você precisa pôr para fora esse pecado. Porque isso está mexendo com o teu interior. Isso é morte dentro do teu cérebro, do físico. Porque ele é físico. E uma forma de nós aliviarmos a dor é através da fala. É você dar um nome, dar uma linguagem. É você que se arrepende, expurgar para fora. Me diz agora, Senhor. É você realmente falar sobre isso com alguém. Eu já vivi essa experiência e é verdade. Depois que você expurgar para fora, não virá mais para sua consciência. Você já falou para quem o Espírito Santo te dirigiu para falar. Mas a gente está colocando os homens tão no lugar de deuses que a gente não consegue confessar os nossos pecados. A gente não consegue falar sobre eles. Porque o que o outro vai pensar? O que o outro vai dizer? E é por isso que está havendo esse sofrimento, diz o Senhor, dentro de você. Eu já experimentei isso. Algo que vinha à minha consciência e o Espírito Santo me dirigia. Você tem que falar sobre isso com alguém, com esta pessoa. E eu fiz e nunca mais veio para minha consciência. Então, se existe algo que está vindo para sua consciência direto, e Deus está dizendo, você precisa falar disso com esta pessoa, colocar os pratos limpos, você tem que expurgar. E isso vai trazer um alívio psíquico para você. E isso vai trazer. Eu já falei sobre isso com alguém que me pediu o Espírito Santo, mas a pessoa não quis confessar. E eu falei isso, né? Que o Espírito Santo me dirigiu. E eu esperei que a pessoa confessasse, mas a pessoa não quis. Porque quer se manter preso à própria imagem que construiu. E eu não sei o que pode se estar gerando dentro dessa pessoa de não confessar, de não dizer, não é? Porque se nós somos cristãos, se há algo para ser confessado entre o marido e a mulher, se Deus, ele, sendo quem ele é capaz de nos perdoar, de restaurar essa relação, nós também temos que ser. Quando eu tomei decisões de perdoar pessoas, não foi fácil as situações. E precisou de um tempo para ferida, né, irmãos? Veja, por mais que eu sofri uma ferida aqui no meu cérebro, dói, irmãos. E vai levar tempo, palavra, para renovar, ressignificar,
cicatrizar. Mas já perdoei, já liberei perdão. E tem algo que o Espírito Santo me fez ver quando eu estava assistindo um filme, que eu não vou lhe dizer qual é. Que o adversário, ele sabe qual é a minha dor e a tua. E que muitas vezes, para distrair a nossa mente, o que ele faz? Ele sabe que ainda não tá... Que assim, que foi colocado, né, o azeite, foi colocado o vinho nessas feridas, que o ladrão provocou na gente. Ele sabe o que ele faz. Ele vai tocar lá. Imagina que tu sofreu uma caída de uma moto agora, ficou todo ferido, e aí foi pro médico, enfaixou, colocou medicação, e às vezes tem que tirar ali, né, o que é feito, porque eu não entendo muito da medicina assim, né? Mas se alguém tocar na ferida que ainda tá em processo de cicatrização, não vai doer, você não vai sentir, porque nós temos células que faz com que a gente sinta a dor, porque se você não tivesse essas células, você não ia sentir dor, ia dar um bocado de murro em você, e você não ia sentir dor nenhuma. É engraçado, né? Nosso corpo. Então, o adversário foi algo que o Espírito Santo... Então, coloca coisas na sua frente, situações para mexer lá na ferida que tá em cicatrização. Pra quê? Pra você chorar, pra você ficar triste, pra você desistir. Enfim, porque se alguém toca em uma ferida que tá em processo de cicatrização, vai doer. Por exemplo... A frustração, a decepção que eu vivi, mas que eu agradeço a Deus, porque eu pude não fazer isso numa relação com ninguém, devido a ter sofrido essa dor, não é? Lá nos meus 20 anos de idade, quando eu sofri a primeira, assim, né, traição, e mexeu muito comigo. Então, quando eu lembro lá, eu sinto alguma coisa agora? Não, cicatrizado, liberado. Tu tá entendendo? Então, não sim, tá cicatrizado. Então, mesmo que colocasse aqui, né, a pessoa que fez naquela época, que já encontrei outros momentos, né? Porque teve um fruto dessa relação. Então, que era uma união estável, foi o primeiro casamento. Eu sempre quis ter uma família, mas busquei, como Sara, me realizar com as minhas próprias mãos. Tendo conhecimento hoje um pouco maior das palavras de Deus, que o Espírito Santo me ensinou. Não foi a minha natureza humana, foi o Espírito Santo que me deu discernimento sobre as situações, para que eu não volte a praticar os mesmos caminhos, por mais que esteja demorando. É melhor, Lilian, esperar. Então eu estou aprendendo a carne e a natureza humana não quer esperar. Não espere que ela vai dizer, espera, rapaz. Não, ela não quer. Você vai subordinar ela a essa... não é? A vontade do Espírito ao cumprimento da palavra. Então, ali eu tive... Se passa, não vai causar mais nada. Mas há situações que foram trazidas pro... e que ainda estão em processo de cicatrização. Engraçado, o adversário, ele é tão... Existe alguém que sempre trouxe as palavras de Deus e foi bênção de Deus. Eu oro pela vida dela, porque assim como Jonatas e Davi tiveram ali uma amizade profunda, mesmo sem estar fisicamente presente, esse amor foi gerado dentro de mim, porque eu sei que se alguém fala as palavras de Deus e é de Deus mesmo, essa pessoa está passando por dificuldades, porque o adversário ele vai lutar contra, ele não vai lutar a favor, porque quando você libera uma palavra, Deus ele vai cumprir. Então ele vai querer parar eu e você, que é humano, para não falar, para não liberar. Porque ele não pode ir contra Jesus. Entende? Então o que está em mim e você é muito poderoso. É por isso que quando a gente fala as palavras dele, o inferno não gosta, porque ele não pode ir contra a palavra. Não é pessoal, não é por Lilian, mas a fé que Lilian carrega em Jesus. Ele fica tentando roubar a nossa fé, destruir a nossa fé, porque a nossa fé em Jesus faz a gente ficar, permanecer, esperar. Então o que ele quer? Roubar, destruir, matar a fé que a gente tem em Jesus, nesse nome, em tudo que ele fez por nós. Não é pessoal, é por causa da nossa fé em Cristo. Porque ele é a salvação nossa. Não há outro meio, não há outro intercessor, não há outro mediador. É Cristo. Então, como eu ia falar, e o Espírito Santo me traz, algo que aconteceu na minha vida. A pessoa que foi usada tinha o nome da pessoa que mais Deus usou
desde o início, né? Que eu sempre ouvi as palavras de Deus. Sério, Lilian, sério. Mas o meu cérebro, quando essa pessoa fala, né, o nome, ele não conecta o nome desta pessoa a outra pessoa que me fez grande mal. Se eu ouvir uma jornalista ou uma jornalista que tem o nome dessa pessoa, o cérebro, ele vai lá na dor. Se alguém vier falar comigo e tiver, ele vai lá na dor que está em cicatrização. Mas já esta pessoa, é engraçado, o cérebro não associa, e tem o mesmo nome, não associa essa pessoa, né, que ministra as palavras de Deus, a pessoa que me fez grande mal. Não. Pra você ver, Deus, ele é maravilhoso. Porque o que o adversário queria? Que na época, né, porque depois o pai me apresentou outras irmãs que tem sido bênção na minha vida, tem falado sobre o reino espiritual, é o amor de Deus por nós, porque quem tá falando, quando eu vou ouvir, eu não vou ouvir a humana, minha irmã, minhas irmãs, meus irmãos, mas eu vou ouvir o que o Espírito Santo traz de Deus na boca delas, porque é isso a vida dentro de mim. Então o meu cérebro não associou, mas o que o adversário queria? Que eu parasse de ouvi-la. Que eu parasse de ouvi-la por causa do nome. Que foi o mesmo nome da pessoa que foi trazido para mim. Então, mas Deus, ele é lindo, né? Então, Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que vivem, mas as que vivem, né? As pessoas que vivem de acordo com o Espírito de Deus, que são guiados pelo Espírito de Deus, têm a sua mente controlada pelo Espírito. Então eu sou pessoa, eu tenho a mente, mas essa mente não é guiada pela natureza humana, mas é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então eu sou humana, eu tenho uma mente, mas essa mente não é guiada, aconselhada, orientada pela natureza humana, mas é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza, pela origem humana, acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Se você tem uma mente que está sendo controlada pelo que o seu próprio organismo, um exemplo, gera, ninguém gosta de você. Mas se você der atenção ao que o Espírito fala, Deus te ama, ao ponto de isso ser o seu interno. Então não é que ninguém gosta de você, talvez todos não gostem, todos não é? Mas existem pessoas que gostam, existem pessoas que aplaudem, existem pessoas que estão felizes com você. Mas existe as que traem, as que abandonam, as que mentem, enfim, isso existe. Então é só um exemplo para você entender pelo que você está sendo controlado, pelo que o Espírito diz, que fala as palavras de Deus, ou pelaquilo que o mundo diz, as pessoas que viveram com você diz, porque pessoas que não têm o temor de Deus, irmãos, na sua mente, elas falam coisas que vão tentar te adoecer, te prostrar, te jogar no chão. E essa dor, ela envolve emoções. Quando eu olho para minha história, porque antes eu não tinha esse discernimento, por que quando eu tinha, 19 anos, 18, enfim, eu tentei de verdade o suicídio. Eu não pensei, eu tentei, eu executei. Eu não vou falar aqui porque eu não sei quem tá ouvindo as palavras, para que não use do meio, né? Mas, por quê? Porque no fundo, quando eu fui cometer ali, hoje eu tenho consciência disso,
Eu queria acabar com a dor que eu sentia interna. Então não é que eu não queria viver, eu queria acabar com a dor, eu queria acabar com aquele sofrimento, eu queria acabar com aquela hemorragia. Mas Jesus não deixou. Jesus não deixou. Então, eu sou grata pela minha vida e sei que eu tô viva não por uma natureza humana, mas porque alguém morreu por mim, porque alguém se colocou por mim, porque alguém quer que eu esteja viva e porque alguém me ama muito. E esse alguém é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo que está comigo. Então, veja, o que eu queria naquela época, acabar com a dor. Então, você pode estar com alguém agora que é um objeto. Vou falar de alguém como se fosse um objeto, mas o seu objeto pode ser uma droga, pode ser uma pessoa, pode ser comprar roupa, pode ser comida, pode ser muita coisa, irmão, para acabar com a dor dentro da pessoa. Pode ser muitas coisas. E você pode estar usando desses relacionamentos. Você quer acabar com essa dor, mas que dor é essa? O Espírito Santo está aqui para nos revelar que dor é essa. Que carga emocional é essa que precisa ser expurgada? A dor do pecado, a dor dessas emoções, das nossas vivências, das nossas experiências. É uma linguagem simples, porque é para a gente entender. Não é para que você admire Lilian, mas que você admire aquele quem me salvou, aquele quem deu a vida por mim, quando eu não merecia. Então Deus tem me ensinado do amor que é dar sem merecer. E é difícil quando pessoas se levantam contra você. Eu não estou dizendo que isso não existe. A gente tem que acabar, né, com isso, de que isso vai existir. E esses são os conflitos uns conflitos muito difíceis. Davi chorou muito. Ficou com vestes de lamento, de luto, porque o próprio filho se levantou contra ele. Então, nós iremos falar ainda sobre essa palavra que o Espírito Santo, né, ministrou, mas eu só posso trazer aquilo e ele pediu que trouxesse Romanos 8. Então, você vê, eu queria acabar com uma dor interna. E ali naquele êxtase, né, eu acreditei que morrer seria uma solução, mas não é. Deus te ama muito. E Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que restaura, Ele é um Deus que produz vida onde não há vida, Ele é um Deus que acolhe. E você pode ter tido uma aprendizagem muito, muito errada. A minha filha foi pro parque, né? E ela caiu do brinquedo, assim, do overboard que ela ganhou de aniversário do pai. E ela disse, tudo tá dando... Não, ela disse assim, tudo dá errado pra mim. E ali eu pude fazer uma intervenção como mãe, né? Eu disse, filha, tudo não. Deu errado foi que você caiu, mas esse brinquedo, às vezes a pessoa cai mesmo. Porque você fica muito instável, né? Mas tem outras coisas que não tá dando errado. A sua saúde tá bem, você tá com seu papai, sua mamãe. Então ali eu pude fazer uma intervenção, mas se eu não fizesse... Mas talvez você não tenha tido um pai e uma mãe que tenha feito essas intervenções. E esses pensamentos estão dentro de você. Que tudo dá errado pra você, que não vale a pena viver, que ninguém te ama, que você... Eu sou uma pessoa que, assim... o Espírito Santo desenvolveu tão grande em mim, assim... Um reconhecimento e uma gratidão tão grande pelo que Jesus fez, de dar a glória pra Ele, de que tá viva não foi uma... De que tá viva foi obra dele. Uma gratidão tão grande que eu me cobro muito para agradar o Senhor. E essa natureza humana da gente não coopera e às vezes eu fico triste. Eu tive um sonho que o Pai me revelou e Ele está trazendo um discernimento sobre esse sonho. Não é? Sobre alguns relacionamentos, porque nós não devemos ter amizade com o mundo. Porque aí a gente se coloca no lugar de inimizade com Deus. Eu sou humana como você. Porém, quero agradar ao Pai. Eu quero agradar a Deus, quero fazer... Porque tudo que Ele quer para mim é bom. Eu posso até ter uma imagem mental do que é bom. Jamais vai se comparar se eu der ouvidos a Ele. E aí é uma escolha, aí é uma decisão que cabe a Lilian fazer.
sabendo que Lilian não está só, que o Espírito Santo de Deus está com Lilian para sempre e que o poder de Deus está me ajudando a viver uma vida que o agrada diante dos seus olhos. Lilian, por que você quer viver uma vida que agrada a Deus? Porque Ele não merece que os seus olhos vejam algo mal. Ele já tem tanto mal que Ele vê lá, né? De pessoas que ainda estão nessas práticas, que eu e você seja aquele que Ele possa olhar e descansar os seus olhos e ver coisas boas. Quem quer ficar nesse lugar? Onde Deus olha e diz, e se agrada. Onde seus olhos podem descansar daquilo que o mundo tem praticado. E que incita a sua ira, não é? E que não é bom de se ver. Não é bom de se ver uma pessoa estrupando uma criança. Então, que Deus possa descansar os seus olhos. Se eu puder, eu acredito que eu possa usar essa linguagem, porque o Espírito Santo está trazendo. Quando Ele olhar para mim, para você, vendo eu e você fazendo aquilo que é bom, aquilo que faz Ele sorrir. E só pode se fazer com o Espírito Santo. E como é que Ele vai se alegrar olhando para mim e para você? Vê em nós a imagem do Filho. Vê em nós Jesus. E para Ele ver, as palavras têm que estar dentro de nós. Não só guardar, não só arquivar, mas obedecer, praticar. Então, a palavra continua. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus. Se tornam. Elas escolhem ser inimigas de Deus, estão contra Deus, contra a sua palavra, contra a sua vontade, não é? Contra a vida que Ele quer dar, que é boa, é perfeita e agradável. Pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela, não é? Porque são controlados pela natureza humana. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Então, como assim inimigas de Deus? Tiago 4:4 fala. Eu vou ler pra gente, tá? Tiago 4:4 fala. Já coloquei aqui. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Por que a gente se faz inimigo de Deus? Porque não obedece, está dizendo aqui a palavra, a lei. Por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus. E de fato não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com sua natureza humana não podem agradar a Deus. Então, o povo, quando estava indo lá, que o Espírito Santo me traz para a gente ter uma clareza, lá em Jeremias 7, não é? Ao templo, eles tinham conhecimento da palavra? Tinha, mas eles não estavam praticando. Eles não estavam. Quando eles iam ao templo, eles levavam seu cérebro cheios de memórias das práticas da semana, de adultério, de roubo, de egoísmo, de maltratos, de escravidão na mente das pessoas, de humilhar pessoas, só traduzindo para eu e você entender, não é? Das pessoas que estão em estado de mais vulnerabilidade, enfim, isso. Então, o 10. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas, se Cristo vive em vocês, como é que Ele vive? Aqueles que o amam, obedece e guarda os seus mandamentos. Então, aqueles que o amam, guarda, obedece, pratica os seus mandamentos, pratica aquilo que o Espírito Santo fala. Então, embora o corpo de vocês vá morrer,
por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito. A vida vem por meio do seu Espírito, que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Então, o que a palavra está dizendo que vai acontecer se a gente viver pela natureza humana? Vamos morrer espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, se pelo Espírito, a natureza humana não pode matar, né? Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Então, para não ficar vago, o que é ações pecaminosas? Gálatas 5, 19, 21. Vamos ler junto. Gálatas 5, 19 e 21. Ora, as obras da carne são manifestas e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos ávidos da vanglória, provocando uns aos outros e invejando uns aos outros, diz o Senhor. Então, sim. Então, se vivemos de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito, dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Então, pelo Espírito de Deus, dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Então, o físico, a natureza humana, né? Não, é pelo Espírito. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo, tá vendo? E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. A palavra de Deus, ela é tão clara, né?
Então, para o homem, o seu pai é o homem e a mulher que nos gerou, que participou dessa obra, né? Que foi gerado no ventre, eu e você, e ganhou desenvolvimento, não é? Mas existem leis que Deus já estipulou em que a gente cooperou para sermos formada no ventre. Então, o Espírito Santo, ele testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus, porque Deus nos quis, Deus nos formou. Então, se você não tem internamente essa questão do pertencimento, a palavra está dizendo: vocês são meu povo. E por este povo, por esta família, Cristo morreu e ressuscitou. Glória a Deus. Eu glorifico a Deus pela tua vida. Acredito que nós deveríamos sim meditarmos e refletirmos sobre essas ações pecaminosas, para termos certeza que não há nada delas em nós, que não estamos mais sendo guiados pela natureza humana. Porque se for assim, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Então, quais ações nós temos no nosso dia a dia praticado? São ações que matam, não é? Se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Mas se nos entregarmos a essas ações pecaminosas, morreremos espiritualmente, nos diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.